Fala, meu amigo Denner. Ô Anderson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu É um irmão. Vamos lá. prazer ter você aqui novamente, Vamos para participando mais. junto com a gente aí. Vamos para mais uma empreitada aí, né? Exatamente, isso aí, E isso o aí. canal do YouTube, Yasmin. Ô, Denner, estou à sua disposição. Primeiramente, agradecer aí a DNA mais uma vez pelo convite, pela parceria. Parabenizá-lo pelas lives que você vem conduzindo, né? A gente também tem realizado algumas aqui e, graças a Deus, acredito que a gente tem contribuído com as pessoas, contribuído com a gente também, né? Acho que é importante esse nosso contato com o nosso público, com as pessoas que, de certa forma, fomentam também o nosso negócio como um todo. Então, vejo que essas lives têm sido muito bem sucedidas, né? Não só as nossas, mas todas aquelas que fomentam o empreendedorismo, fomentam o trabalho como um todo, certamente contribuem demais. E eu estou muito feliz e muito grato de estarmos aqui mais uma vez, meu irmão. Ótima noite para você e para todo o nosso público. Tenho certeza que daqui a pouquinho o pessoal vai entrar, vai chegar aí. É isso aí. Primeiro eu queria te agradecer aí, novamente a gente está aí junto aí falando sobre um tema super interessante, né? Na primeira live que a gente fez junto aí foi assim, muito interessante, o pessoal gostou muito. Lembrando que as nossas lives elas vão ficar disponíveis tanto aqui no Instagram, no IGTV, quanto também lá no nosso canal do YouTube, né? Então, por favor, se não der para ver a live toda agora, vá lá no nosso canal do YouTube, né? No dnastemas.com ou aqui mesmo no Instagram, no IGTV. Anderson, vamos falar aí um pouco de venda, vamos falar de como criar estratégia, né? Para poder aumentar as vendas, para poder fomentar as vendas, principalmente agora nesse momento. Então, é um momento que as empresas precisam ter tanto uma organização, uma gestão na venda, que é o motor do negócio, né? E ter planejamento, estratégia, tem que ser cirúrgico nesse momento, né? Eu falo muito isso com os clientes. A gente precisa ser cirúrgico. A gente está num momento de dificuldade, então cada passo que se dá em qualquer setor da empresa, mas principalmente no setor de venda, é muito importante, né? Então, fica aí, você pode começar aí a falar para a gente ir aos poucos debulhando aí esse assunto aí tão importante aí para todo o segmento do varejo, para todas as empresas. Maravilha. O Denner, mais uma vez, gratidão aí pela oportunidade. Bom, quero introduzir o assunto, Denner, dizendo o seguinte, para todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento, e cada vez mais será desta forma, onde nós vamos ter cada vez mais objeções, obstáculos, desafios para vender. Tá? E o que eu chamo de obstáculos, objeções ou desafios? Concorrência, mercado, preço, crise. São N os cenários que nos fazem ter que pensar mais, elaborar mais uma estratégia de venda. Né? Foi-se o tempo onde o cliente era fiel, foi-se o tempo onde você poderia errar e ser perdoado com uma certa facilidade. Hoje, um erro pode ser fatal, o cliente não volta mais. Né? Eu acabo de receber, por exemplo, aqui no meu WhatsApp, em um dos meus clientes, um cliente do meu cliente desistiu de ser cliente do meu cliente por uma falha operacional desse meu cliente, que é uma empresa. Ou seja, é cada vez mais difícil vender. Apesar de parecer fácil, existe um livre mercado, existe uma demanda, existem oportunidades, mas não é tão simples assim vender, né? É por isso que, eventualmente, a gente fica um pouco triste quando escuta pessoas dizerem o seguinte: qualquer coisa eu vou ser vendedor, qualquer coisa Exatamente. eu vou ser vendedor. Meu irmão, não Escutei, é escutei isso, fácil. eu Exato. escutei isso a minha vida toda, cara. Escutei isso a Qualquer minha coisa eu vida vou ser toda e não é vendedor. E não é fácil. por aí, né? E especialmente
bons vendedores, eu costumo dizer o seguinte, bons vendedores, boas empresas vendedoras também estão em extinção, né? Então a gente precisa realmente se reinventar, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa pensar com um olhar mais avante, um olhar mais arrojado, um olhar mais agressivo para o processo comercial como um todo, um olhar mais planejador, mais executivo para as coisas poderem dar certo. E aí vem o desenho de um PTV, um plano tático de vendas, né? A pessoa precisa ter uma tática, ela precisa ter uma estratégia para ela poder vender. Então é nesse sentido que a gente vai desenrolar essa nossa live de hoje aí com perguntas e respostas. É um tema enjoado, não dá para a gente falar dele aqui como gostaríamos em apenas 1 hora, que vai ser o tempo de live, mas é um tema que eu gostaria muito que as pessoas procurassem pesquisar mais sobre. Pesquise mais, né? Se você não está conseguindo vender, pesquise mais. Entra no Google nesse momento e digite lá, plano tático de vendas. Vocês vão reparar que existem 100 número de oportunidades e empresas oferecendo esse serviço. E a gente vai colocar isso aqui hoje gratuitamente. Então, as nossas boas-vindas aí a todos os nossos parceiros, clientes, amigos, familiares, pessoas que nos assistem nesse momento. Afinal de contas, esse é um tema muito legal. Exatamente isso aí, cara. É muito importante a gente entender todo esse processo, criar estratégia, entender para quem eu vendo, o que eu vendo, como eu vendo e depois como eu faço a minha pós-venda, né? Exatamente. Então, isso tudo é muito interessante. A gente precisa ficar atento. Eu falo o seguinte, hoje não dá mais, se a pessoa pensa que ela vai sair na rua ou vai abrir a loja dela, e vai levantar as portas, fala assim, o que passar a pessoa que passar eu vou vender, ou senão eu vou ter todos os tipos de produtos para vender para todos os tipos de pessoas, não dá mais para ser dessa forma. Precisa ter estratégia, precisa ter foco, saber qual é o perfil do seu cliente, quais são as dores que o seu cliente tem. E eu digo o seguinte, a empresa que está focada na venda é a empresa que entende o cliente e coloca o cliente como foco central de toda a sua operação. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Você precisa colocar o seu cliente como foco central da sua operação. Qual a dor que ele tem, o que eu posso fazer para ajudar ele, como que eu posso levar ele para o próximo nível, para a próxima fase, e de que forma que eu vou fazer isso nessa venda, tanto de produto quanto de serviço, que às vezes eu escuto muito, mas isso, Dani, vale muito para serviço. Não, isso vale para produto. Qualquer produto hoje que você vende, ele é vendido para resolver um problema, para resolver alguma coisa, né? Então, a gente tem que focar nisso. Exatamente. Bom, Daniel, eu queria rapidamente aqui fazer algumas considerações, agradecer o Edivaldo aí da Decor, agradecer os meus inseparáveis amigos aí, o Silvio da Celinho Autopeças, agradecer o Marco, a Wanda, a nossa equipe MBI, a equipe aí também da DNA Sistemas que estamos assistindo, entre o Manuel Pires, entre tantas, Daniel Kinabe, entre tantas pessoas que estão entrando e participando com a gente, né? Então, a gente fica muito contente com a presença de vocês. Ô, Daniel, eu fiz uma live falando desse tema, né? Foi uma live que repercutiu muito, muito bem aqui entre nós, né? E eu comecei a live dizendo o seguinte, o que o seu cliente compra, né? A primeira regra de todo bom vendedor é saber o que o cliente compra. E aí eu falei muito sobre isso, né? E muitas pessoas não vendem tão bem justamente por não entenderem isso, né? O que o cliente compra de fato? O cliente compra um produto, compra um serviço? Não, ele compra algum resultado. Se ele está comprando um produto de beleza, ele não está comprando o produto, ele está comprando a beleza, né? Se ele está comprando uma autopeças, ele não está comprando autopeças, ele está comprando a segurança ou o conforto do seu carro, né? Se ele compra material de construção, ele não está comprando material de construção,
ele está comprando a realização de um sonho, uma casa mais acolhedora, mais Exato. confortável para a família e para as pessoas. Se ele compra uma consultoria, ele não está comprando uma consultoria, ele está comprando um resultado. Então, a partir do momento que a gente entende isso, eu acho que esse é o primeiro passo para quem quer vender bem, né? Está comprando sonho, como diz o Marcão aí, ó. Se nós trabalharmos exatamente. com essa linha de ação, eu tenho certeza absoluta que se todos nós, vendedores que somos, você, Dênia, as pessoas que estão aqui conosco agora, vendedores que somos, trabalharmos com esse conceito e conseguirmos estimular o objetivo e o desejo do cliente, nós já demos um passo gigantesco frente ao nosso objetivo, né? E a partir daí, o nosso negócio funciona, né? A nossa renda vai existir também, porque afinal de contas, por que a gente vende? Porque a gente precisa também se realizar. A gente precisa também do financeiro, Sim. do retorno, do resultado. Então, nós vendemos também resultado, né? Nós vendemos também oportunidade para a gente. E é por isso que é tão fundamental trabalharmos a questão das metas, a questão da capacitação da equipe, o conceito de venda, né? A diferença entre vender e atender o cliente, que é uma coisa que eu sempre bato muito na tecla. A maioria das pessoas hoje, infelizmente, não são vendedores, são atendentes, trabalham no piloto automático, atende o telefone de qualquer forma, fala o preço na primeira pergunta do cliente, não se preocupam em anotar o nome, telefone do cliente, caprichar mais no contato com o cliente, aproveitar mais a oportunidade. E eu sempre digo, viu, Denver? Infelizmente, nós estamos vivendo uma era de pessoas indisciplinadas para vender. E aqueles que são disciplinados são aqueles que estão vendendo mais. Então, assim, vamos ter a humildade de entender que a gente precisa, sim, se planejar mais, que a gente precisa, sim, ter mais disciplina, fazer mais do que a gente acha que deve fazer, porque é dessa forma que nós vamos vender. E, especialmente, o comportamento do cliente mudou. Eu me lembro, por exemplo, há 23 anos atrás, quando eu peguei o telefone e vendi a minha primeira palestra, há 23 anos atrás, eu vendi por telefone. Hoje ainda existe essa venda por telefone? Sim, mas já não é tão simples mais como antes. Hoje você, quando liga para alguém para vender, você tem N filtros, a pessoa não acredita tanto, já há muitas vezes um preconceito com ligações, então você tem que mudar o jeito de ligar, o jeito de falar, aprender que nós vamos ter que vender pela internet, né? Mecanismos, sistemas, programas, aplicativos, em suma, ter um plano tático é justamente entender que a sua tática precisa mudar. Então, daí para frente, a gente caminha para uma coisa bem mais produtiva, na minha opinião, sobre vendas. Com certeza. É uma coisa que a gente fala até com o pessoal da nossa equipe aqui também, e a gente conversa, a gente troca ideia direto, é que até numa ligação você precisa ter um mínimo de roteiro para entender o que o cliente tem necessidade e você quebrar todas essas barreiras, né? Então, o que acontece? Você está numa ligação com o cliente, você precisa ter uma cópia ali, você precisa ter um roteiro, aonde você, primeiro, você precisa fazer o cliente entender o que você faz, o que você pode fazer por ele, né? O que você pode fazer por ele, e depois entendendo. Primeiro, eu falo o seguinte, é muito importante isso aí, pessoal, principalmente para quem está aí na live e vende pelo telefone, vende pelo telefone ou pela internet, pelo WhatsApp. Escuta o cliente primeiro. O que ele quer? Se apresenta, se coloca ali para como ele entende o que você faz e depois escuta o que o cliente tem para dizer, escuta as dores do cliente, vá perguntando, faça perguntas assertivas, né? No meu caso, que eu trabalho com software, a gente pergunta para o cliente, você controla seu estoque? Aí você tem duas situações, duas respostas. Tem o cliente que fala que controla, aí quando você pergunta como, é que você começa a entender que, na verdade, ele acha que controla o estoque dele, mas não controla. Porque ele pensa que ele dá entrada e ele vende, ele está controlando o estoque.
Não, a gente está falando de fazer projeção de estoque, de ver linha falta, de gerar sugestão de compra, de fazer análise de produto. Se você faz isso, você controla o estoque. Aí eu digo que você numa venda é como se estivesse cavando dentro de uma caverna. Você vai cavando o mais fundo que você pode ir. Quanto mais fundo você cava, quanto mais você entende a necessidade que o cliente tem, melhor você formata a sua proposta, melhor você se coloca ali, tanto seu produto ou serviço, à disposição desse cliente. Maravilha, exatamente isso. Ô Denner, e eu queria abrir aqui a nossa live também, falando um pouquinho desse PTV que a gente está falando aqui agora, colocando primeiro para as pessoas que estão nos assistindo, que a primeira análise que eu costumo dizer que as pessoas devem fazer é entender qual é a estrutura de vendas que ela tem, né? Isso eu deixei muito claro. Todo plano tático de vendas ele é composto de algumas etapas e a gente vai colocar essas etapas agora aqui para vocês, tá? Sendo, na minha opinião, e diante de estudos que a gente tem, de resultados que nós temos nos clientes, o primeiro conceito é a pessoa entender qual é a estrutura dela. A estrutura dela, a estrutura de venda dela é PDV? Se for PDV, como é que você trabalha o seu PDV? Né? A sua estrutura de vendas, por exemplo, PDV, autopeças, restaurante, supermercados, loja de material para construção, em suma, seja qual for o seu tipo de segmento, o seu tipo de negócio, você vende via PDV, vendo via PDV. Então, você precisa prestar atenção em alguns detalhes. O primeiro deles, layout. Layout bacana, sim, arrojado, agressivo, desde a fachada da sua loja, da sua empresa, do seu restaurante, da sua clínica, você que está nos assistindo agora. Capriche muito no seu layout. O cliente compra com os olhos, né? O cliente entrou, o que ele vê, o que ele visualiza, né? Se é uma loja, o que ele vai entender dessa sua loja? Ele consegue enxergar promoções? Está setorizada a sua loja? O layout é produtivo? Está cartalizada a sua loja? Tem promoção? A equipe está bem distribuída? Seja em balcão, mesa ou gôndolas? Como está o seu layout? Então, eu queria, Denner, que nós fizéssemos esse primeiro registro para os nossos amigos que trabalham com PDV. E como o mercado mudou no que tange PDV, né? E tem dois segmentos, sim, ou três segmentos, que eu considero exemplares no quesito PDV. O primeiro deles, o primeiro segmento que revolucionou a estrutura de PDV, isso vocês podem estudar e pesquisar aí, foram as drogarias. As drogarias sofreram, sim, eu ia falar uma agora, revolução. Foi revolucionário. Concomitantemente, vieram quem? Vieram supermercados. Concomitantemente, exato, e ainda com um pouco de atraso, ainda estão um pouco atrasados, vieram quem? Vieram os lojistas de material para construção. Mas já tem restaurante, sim, com uma vibe diferente de PDV. Já tem clínica com vibe diferente de PDV. Já tem autopeça que parece supermercado, loja conceito, loja padrão. PDV, gente. O PDV, se você tem PDV, busca uma estrutura diferenciada. Porque, Denner, é impressionante. Isso é estudo comprovado. O PDV exatamente é capaz de vender sozinho, 70%, 80% do que você vende. Ah, eu não acredito nisso. O supermercado vende 100%. O supermercado vende 100% através do PDV. Pode falar. Eu vou deixar aqui, vou deixar só uma dica aqui, pegando o gancho de você estar falando. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês testarem amanhã no PDV de vocês aqui. O seguinte, você pega o produto que está na sua gôndola, aqui na linha de olhar do cliente, e tira ele daqui, coloca ele duas prateleiras para baixo. Analisa o dia de venda onde ele está aqui na linha e analisa o dia de venda que ele está duas prateleiras para baixo. E depois você me conta se ele vendeu menos ou não vendeu. Por conta de que essa linha de visão aqui é onde o cliente olha primeiro, é onde que ele vai no produto primeiro.
Então, isso são dicas e estudos. A questão da cor, pessoal. A cor que você pinta o interior da tua loja, a cor que você pinta a fachada da tua loja, luz, a luminosidade. Gente, eu já cheguei dentro de clientes aí e conversando com o cliente por conta dele mudar uma gôndola do lugar e colocar uma luz melhor na loja dele, ele aumentou a venda dele em 5%, 10%. Vocês têm noção do que é? Eu falo muito com o cliente o seguinte: vai para a calçada, dá um passo para trás e olha para a tua loja e se pergunta, eu tenho vontade de entrar ali? Se eu tenho vontade, está legal. Se não, tem alguma coisa errada. Você tem que sentir vontade. Esquece que você é dono. Esquece de ser gestor. Dá um passo atrás, olha para a tua loja, olha para o teu PDV. Ele te atrai? Ele te atrai? Seja sincero com você mesmo. Exatamente. Se ele te atrai, beleza. Mas se não, tem que mudar alguma coisa. Tem que chamar um especialista. Tem que trazer para perto de você pessoas que vão agregar valor no seu PDV, entendeu? Então é muito importante analisar isso. Perfeito. Dênia, e outra coisa muito interessante que eu costumo dizer é o seguinte: outra coisa que eu queria deixar como dica para os nossos amigos que estão nos assistindo, eu acredito até que não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente gostaria, mas como os assuntos são muito interessantes, se for o caso, a gente volta para falar sobre isso. Sim. Mas ainda sobre o PDV. Eu sempre procuro, Dênia, estudar muito o que está acontecendo no mundo. A gente precisa sair um pouco da nossa caixinha e avançar um pouco mais. Olha como trabalham os americanos, por exemplo. Você entra, a grande maioria das lojas nos Estados Unidos são gôndolas com exposição de produtos, com acessibilidade, facilidade. Por que é importantíssimo isso aí? Porque no Brasil a gente ainda tem muito lojista com balcão. E o balcão, olha para você ver como é que é interessante. Meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, sabe o que é o balcão? O balcão é uma barreira entre o seu cliente e o seu produto. É a fronteira, né? Tira esse trem daí, pelo amor de Deus. Vamos deixar o cliente entrar na sua empresa. Existe uma coisa chamada compra por impulso. Só de você tirar um balcão, proporcionar uma loja onde o cliente possa entrar, onde o cliente possa circular, onde você coloque produtos que o cliente tem oportunidade e a facilidade de localizar, comprar e passar por um caixa, você aumenta demais o seu PDV. O Marcão está falando aí, ó, tem que tomar cuidado com mão leve. Tem que tomar cuidado com mão leve. Claro que tem. Sim. Né? Mas aí entra o sistema de segurança, né? Isso, né? Existem mecanismos para isso. Né? Existem formas de trabalhar isso. Então, eu digo o seguinte: PDV, layout, claridade, iluminação, som, cheiro, né? Olfato, distribuição da equipe, visibilidade da loja. Você chega numa loja, aquela escuridão, aquele coisa assustador, né? Deus que me perdoe, aquele cheiro horrível, né? Então, a gente precisa trabalhar esse layout de loja, gente, de uma forma muito especial. Eu vou dizer o seguinte, Dênia, eu tenho observado empresas, empresários que têm investido em PDV qualificado, que é o nome, que é o termo correto. Estes aumentos, só de mudar o PDV, mudou o jeito de trabalhar, mudou o layout, a média de aumento de faturamento é 30%. Pode pesquisar isso que eu estou falando. Sim. Isso é real, isso é realidade. Então, assim, no plano tático de vendas, você tem que entender qual a sua estrutura de venda. Se a sua estrutura de venda é PDV, você tem que começar por aí. Começar com layout, começar com um desenho, um rearranjo do seu PDV, né? Começar a distribuir a sua equipe de forma especial pela sua loja. E aí, meu irmão, é ir para cima. É abordar com qualidade, é fazer a diferença, é apresentar o produto com qualidade e sair dessa estrutura que nós tínhamos em 1980, 1970, um monte de balcão, aquele trem. Isso aí já mudou. Nós temos que mudar o jeito de trabalhar. A gente conversa muito aqui com os clientes, a gente fala muito, os donos de mini mercados, supermercados, ficar atento à questão dos corredores, né? Precisa ter corredor numa estrutura aí mínima de espaço para 2 clientes,
transitarem sem nenhum desconforto, né? Tem que ter cuidado na hora de estar repondo a mercadoria. Você está lá repondo a mercadoria no seu PDV, está lá 10, 20 caixas jogadas pelo meio da loja e o cara está lá repondo. Não pode ser assim. Dá mais trabalho levar uma caixa de cada vez para poder repor o PDV? Dá mais trabalho. Mas você tem que pensar que você não pode criar um incômodo do cliente ficar desviando daquele monte de caixa ali. Aquilo ali não é legal. O cliente não quer isso. Então, quando a gente fala de layout de PDV, não é só, vou lá, pum, reformei minha loja, ela tá trincando de nova, tá com tudo de mais moderno, mas o hábito da equipe e da gestão continua a mesma, de quando era a loja velha. Não pode, pessoal. Tem que mudar os hábitos junto com o layout de PDV também, certo? E quando a gente faz isso aí o que você falou aí, é 30% para mais. E o cliente gosta, aquilo é o que você falou, compra com impulso, né, cara? Exatamente, exatamente. E eu queria dar uma dica também dele para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que não são, por exemplo, varejistas, né? Que não tem produto, que não compra produto para revender, mas são, por exemplo, empresas de serviço, né? Vamos dar um exemplo aí para você que tem uma clínica, igual o nosso amigo Manuel Pires aí, ele tem uma clínica, né? O cliente entra na clínica dele. Como é que é o seu PDV, Manuel? Né? Isso é bacana. Né? O que o seu PDV fala? O que passa na tela da sua TV? Né? Como é que estão as suas cadeiras de espera? Como é que está a sua sala de espera? O que o cliente visualiza enquanto ele não é atendido, enquanto ele não adquire o seu produto? Então, a partir do momento que a gente trabalha o PDV de forma estruturada, meu amigo, para todo e qualquer segmento faz a diferença. Eu vou dar um exemplo bobo, Denner, mas que faz uma diferença absurda. Eu vejo, vamos dar um exemplo aqui usando clínicas, né? O paciente chega numa clínica, ele senta para aguardar e ele fica assistindo uma TV. O que está passando nessa TV? Na maioria das clínicas, você vai ver que está passando Ana Maria Braga, ou Morte na Record, alguma coisa ruim está passando. Por que não está passando os seus produtos, os seus serviços? Por que você não está trabalhando a informação dos seus principais serviços naquela TV? Que revista você tem do lado? Aí o cara tem uma revista de fofoca. Tinha que ter uma revista do seu segmento. Então, assim, o PDV, o layout para todo... Nós temos que... O cliente entrou. O resumo é o seguinte. Se o cliente entrou numa loja, ele tem que ver moda. Se o cliente entrou numa clínica, ele tem que só ver, ouvir saúde. Se ele entrou no supermercado, ele tem que ver comida, alimento, produto. Se o cliente entrou numa loja de material de construção, ele tem que ver material de construção. Resumindo, o PDV é determinante para quem quer ter um plano tático de vendas. Sim. Que tem a sua estrutura de vendas, o PDV. Eu acho que a gente poderia falar só de PDV, viu, Denner? Que daria um assunto absurdo. É verdade. É muito tempo. Não vai dar tempo, mas vamos lá, vamos avançar aí. Não, perfeito. Você falou aí, esse exemplo aí e até alguns, se a pessoa não tem aí hoje alguma coisa bem estruturada, que amanhã, pelo menos, quando você chegar lá na tua clínica, você coloque no National Geographic, você coloque num canal onde realmente, primeiro, vai trazer tranquilidade para o cliente, vai trazer informação, né? Eu digo o seguinte, Record, com aquele monte de morte dentro de uma clínica que é para saúde, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são detalhes que as pessoas precisam ficar atentos, né, a como está sendo feito esse layout aí de PDV, porque não brinca não, pessoal, isso aí influencia muito no resultado final do negócio, né? Vamos lá, continuando aqui então, Denner, vamos avançar um pouquinho mais aí? Vamos falar de outras estruturas de vendas. Então, primeira estrutura, PDV. Segunda estrutura de venda, vamos imaginar que você não tem um PDV, você tem um escritório e você vende via telemarketing. Então, no seu PDV, você tem que estruturar a sua turma de telemarketing, a sua estratégia de telemarketing. A Ana Uli está perguntando ali,
Promoções fazem parte do plano tático de vendas? Sim, sim, fazem. Com certeza. Com certeza. Mas tem outros elementos que a gente tem que trabalhar antes, Ana. Mas sim, fazem parte sim. Então, para você que tem estrutura telemarketing, o que deve ser determinante no seu telemarketing? Número 1, você tem que ter uma aparelhagem bacana, uma aparelhagem que realmente funcione bem. Você não pode ter telefone de 1930, você não pode ter computador que trava na hora que você está conversando com o seu cliente. Olha para você ver a importância de estar estruturado para tudo que você vai fazer na sua vida. Você tem que ter um profissional com energia para ligar, porque o cara vai ligar e está morto. Ele vai ligar e fala para dentro, fala morrendo, fala desmotivado, já não serve, não vai vender. Então, a sua estrutura de vendas tem que acompanhar o seu projeto, o seu propósito. Eu quero ser um campeão de vendas, eu quero alavancar o meu faturamento. Eu tenho que ter pessoa para cima. Se eu quero ser minha empresa, ser uma empresa campeã de vendas, eu tenho que trabalhar com campeões. Esse é o conceito. E Exatamente. aí vem também a estrutura de venda porta a porta, Denner, que eu costumo dizer também que é muito importante. A estrutura de venda porta a porta. Sim. Eu não tenho escritório, ou eu tenho escritório e quero me fazer valer da estratégia porta a porta. E aí também tem que desenvolver um roteiro, como você falou no início, de abordagem às pessoas, de rota a ser visitada, de cronograma de visitas, para onde eu vou, onde eu começo, como eu vou abordar, o que eu vou dizer, né? Aí vem o processo, primeira visita, segunda visita, terceira visita, anotação dessas visitas porta a porta, relatório dessas visitas porta a porta. Então, isso também é determinante. E aí vem também o desenho da venda digital, que é a venda por e-commerce, por sistemas, por site, por Instagram, por YouTube. E aí o mundo digital revolucionou e tem salvado muitas empresas neste momento. Então, meus amigos, nós temos num PTV 4 elementos centrais, Denner. PDV, nós temos Sim. telemarketing, porta a porta e canais digitais. 4 elementos. Como você está? Faça aí agora uma avaliação. Você consegue vender pelo Instagram, consegue vender pela internet, você tem um canal digital, você tem um sistema, um aplicativo que te ajuda a vender. Se não tem, você está atrasado. Aí você liga para mim. Aí liga para o Denner lá. Não tem, liga para mim. Inclusive, eu estou precisando, viu, Denner? Eu te pedi ajuda, hein? Né? Porque, gente, a gente fala aqui com vocês, tamo aí. Né? E até um negócio bacana falar aqui, Denner, esse último mês agora, nós lançamos aí os nossos cursos EAD Box, né? E para nós tem sido um desafio colocar esses cursos no mercado, né? Para nós tem sido um desafio Sim. achar o canal certo de vendas. Mas nós somos enjoados, nós somos persistentes, nós somos aborrecidos. Nós vamos acertar esse trem. Tem que ser assim. Nos ajude. Não, com certeza. A gente conhece aqui... a gente conhece muitas empresas de marketing digital, profissionais de marketing digital. A gente tem uma certa experiência, até por conta de que já tem aí mais ou menos uns 2 anos aí que a gente já vem trabalhando em inbound, outbound, vendas aí pela internet. E a gente vê hoje o Google como o cara que vende demais, né? Você tem o Google, acho que é AdWords, que é fantástico. Você consegue lá filtrar o perfil do seu cliente, você consegue determinar a idade que você quer que vejam seus anúncios, você tem como determinar qual área, qual região, né, que você quer que chegue esses seus anúncios, essas suas propagandas. Então tem muita coisa, tem muita ferramenta, pessoal. E outra coisa que a gente precisa ficar muito atento, que é o seguinte, tem muita ferramenta que é de graça, que ajuda já bastante, né? Você tem aí a questão dos canais no YouTube, você fortalecer um canal no YouTube, hoje é muito importante
as empresas e as pessoas entenderem que elas precisam gerar autoridade. Então, elas precisam entender que do que ela está falando, ela tem que realmente saber do que ela está falando. E quando as pessoas conseguem te ouvir e entender que você realmente sabe do que você está falando, essas pessoas começam a te ouvir com mais atenção, começam a se aproximar mais de você, começam a ver que o que você tem para falar pode até ser a mesma coisa que muita gente fala, mas do jeito que você fala, do jeito que você leva a informação, é de uma maneira mais didática, é de uma maneira mais fácil de se absorver. Então, é muito importante a gente ficar ligado nisso, né? Hoje, o canal digital, a venda do delivery, a venda no e-commerce, né? Elas são importantíssimas hoje, tanto para empresas de serviço quanto para empresas de produtos. Então, a gente tem que ficar muito antenado hoje nessas mudanças. E uma coisa que aconteceu agora em época de pandemia, isso meio que, né, foi lá e o pessoal botou o pé no acelerador e está no talo, e cada dia está chegando coisa diferente, né? Hoje você vê o webinar aí quase todo dia, né? Deixa eu te fazer uma... Vê se você consegue ler aí. Vê se você consegue ler para mim o que está escrito aí. Não estou conseguindo ler. Consegue agora? Pera... Não, porque tá meio embaçado a tua imagem, eu não estou conseguindo ler. Tá. Eu queria mostrar para as pessoas o seguinte: vendas pela internet crescem mais de 100% no Brasil. Está aqui, sim. Matéria da hora, matéria fresquinha. Para quem ainda não acredita na venda online, para quem ainda não acredita nos canais digitais, meu irmão, você está fora do jogo. Você vai rodar. Você precisa acreditar nisso, pelo amor de Deus. Acredite nisso. Invista nisso. Busque os canais adequados. Às vezes você vai apanhar. Nós estamos aqui apanhando. Não é fácil. Mas eu quero entrar nesse mercado. Eu preciso entrar nesse mercado. Isso faz parte do meu plano tático de vendas. Eu quero fazer parte dessa galera que cresceu 100%. Eu quero estar nessa turma aqui. Você que está me assistindo agora também precisa estar nessa turma. Então, a grande pergunta é: o que você tem feito? Eu estava lendo uma matéria, Denner, interessantíssima, falando que as lojas americanas, lojas Renner, Riachuelo, vendem em determinados períodos mais pela internet do que em lojas físicas. Então, olha a importância hoje de se buscar um canal virtual. Então, você, amigo empresário, você gestor, você parceiro que está nos assistindo nesse momento, não tenha dúvida, no seu PTV, analise a sua estrutura de vendas e valorize a estrutura canal digital. Procure ter todas. Você pode ter o PDV, você pode ter o telemarketing, você pode ter o porta a porta e você pode ter o canal digital. Plano tático de vendas é pensar dessa forma. É não ficar limitado, preso, amarrado, louco, aborrecido, num item só. Vamos buscar, vamos inovar, vamos fazer a diferença. Vamos desmembrar da nossa cabeça esse pensamento antiquado. Eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Enquanto você não acredita, o seu concorrente está indo lá e dando um chocolate em você. Essa é a grande realidade. Verdade. Então, vamos pensar diferente. E outra coisa, não sei se todo mundo está aqui sabe já disso. Hoje, os maiores sites, né? Vamos falar aí do grupo B2W, né? Que incorpora aí Americanas, Shoptime, Submarino. Todos esses portais hoje abriram marketplace. Então, o que acontece? Você que está aí hoje escutando a gente, você pode começar a vender nesses marketplaces. Você tem Mercado Livre hoje, né? Que é o maior marketplace da América Latina, né? Você tem aí outros marketplaces que estão chegando. Você vê a Netshoes hoje, de 2018 para 2020, teve um crescimento absurdo com a abertura dos marketplaces, entendeu? Então, vou dar um dado de uma parceira nossa aqui, que é a Olist. A Olist é uma das maiores lojas de departamento em marketplace hoje. E é parceira aqui da DNA Sistemas.
A Olist, em média, faz 139 mil vendas mês só em marketplace. Impressionante, impressionante. Impressionante, né? Então, a gente precisa ficar atento a essa questão dessas mudanças. Tem muita gente que às vezes pensa assim, mas eu já tive um e-commerce lá no meu negócio, mas não vendia nada e era caro. Pois então, a gente tem que ficar atento que no meio digital é a mesma coisa que você montar um PDV. Se você monta um PDV aonde não passa ninguém, você monta uma loja numa rua morta, que só tem casa, que não passa ninguém, você vai vender para quem? Não vai vender para ninguém. Não tem jeito. Agora, se eu pego a minha loja, vou para o centro da cidade, boto ela numa esquina, eu só não vou vender na muvuca, eu só não vou vender se eu for muito ruim mesmo de venda. Porque o público está ali. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, a primeira ação na internet que eu vou fazer, eu vou montar um e-commerce. Às vezes não é, gente. Às vezes tem caso que é muito mais interessante você começar primeiro a vender no marketplace, no Mercado Livre da vida, entender como é que é. Por quê? Dentro do plano tático de venda, quando a gente fala de venda digital, você tem que ter uma organização também. De quê? Como que eu recebo esse pedido dentro da minha loja? Que vem lá do marketplace ou vem do site? Como que eu separo esse pedido? Como que eu entrego esse pedido? Certo? Como que eu faço isso? Então, tem que ter toda essa estrutura montada. Outra coisa, eu tenho meu sistema dentro da loja e tenho um site na internet e eles não se comunicam. Sabe o que vai acontecer? Ruptura de estoque toda hora. Toda hora vai acontecer ruptura de estoque. Você está vendendo um produto aqui no balcão, está vendendo o mesmo produto que só tem unidade lá no site. E aí, como é que você faz? Aí o cara fez o pedido na sua loja digital, você não entrega? Então, exatamente, toda essa estrutura digital, ela tem que estar montada. Ela precisa existir. Qual é o melhor frete que eu vou pegar para poder fazer minha entrega? Qual transportadora que eu vou usar? Vou usar correio, não vou usar correio? Qual embalagem que eu tenho que colocar o meu produto? Se o pessoal não sabe, é o seguinte, para cada tipo de produto, vou dar um exemplo, tem transportadora que não entrega, vamos dar um exemplo, vinho, bebida, produto líquido. E tem outra que já entrega. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar o meu e-commerce? Não. Eu tenho que fazer todo esse estudo de caso, montar a minha estrutura, igual quando eu vou montar o meu PDV, a mesma coisa. Exatamente. O canal é diferente, mas a estrutura e a logística tem que ser a mesma, né? E a pesquisa de mercado para saber o canal, ou seja, o endereço certo, como você colocou também, é determinante, né, Dênia? Ô, Dênia, eu queria dar boas-vindas aqui. Deixa eu aproveitar aqui, vamos dar boas-vindas aqui para alguns amigos. Queria agradecer a presença do Hugo, lá de Belo Horizonte, do nosso ilustre cartório do Barreiro, lá em Belo Horizonte. Hugão, um forte abraço. Pessoal da Casa do Construtor, Felipe, acabou de entrar com a gente agora. O Neto lá da Casa São José. Essa turma da Casa São José é fenômeno, viu, Dênia? Esse povo sabe o que é fazer PDV, viu? Esses são exemplares em PDV, né? Então, eu quero agradecer essa galera que está chegando. Tem muita gente entrando aí, não está dando para acompanhar, viu, pessoal? Quero pedir desculpas aí. Se você quiser fazer observações também, agradecimentos aí, fica à vontade. Não, beleza. Eu queria primeiro... São os 10 passos do PDV. Fica à vontade. Eu só queria agradecer o pessoal da DNA que está aqui com a gente também. A galera está aqui também. Alguns clientes que estão entrando aqui também. A Casa do Construtor de Pádua também entrou. Eu queria agradecer muito e, gente, isso aqui é feito para vocês com muito carinho, muita dedicação mesmo. Maravilha. Dênia, deixa eu aproveitar a oportunidade. Eu gostaria de pedir para as pessoas que estão nos assistindo agora, por gentileza, nos ajudem a fomentar o nosso negócio também. Gostaria que vocês acessassem aí no YouTube o canal MBA Gestor no YouTube. Façam a sua inscrição,
curtam lá, nós temos vídeos com dicas, com informações, com muita coisa. É um canal que a gente acabou de criar também, né? Olha para você ver. Ativa o sininho lá para poder receber as notificações. Isso. Olha para você ver como eu estou atrasado, Denner. 23 anos de consultoria. Há 30 dias atrás, eu fui criar o canal no YouTube. É uma vergonha, minha Nossa Senhora. Uma hora melhor, né? Não, pois eu então. queria também pedir para as pessoas acessarem também o site mbigestor.eadbox.com. Lá tem mais de 22 cursos à disposição de vocês. Inclusive, Dêmio, quando nós fizemos a primeira live, eu lançava o primeiro curso nosso. Nós já gravamos 22 cursos. Nós estamos começando, estamos engatinhando. Mas já tivemos, graças a Deus, ainda não tivemos venda ou faturamento expressivo. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Mas nós já tivemos 150 pessoas participando dos nossos cursos, Denner. Olha que legal. Muito legal. Né? Muito legal. Então, assim, tá lá, tá à disposição, entra lá. mbigestor.eadbox.com. Quero pedir a minha ilustre equipe, a minha equipe maravilhosa, coloca para mim aí o mbigestor.eadbox para as pessoas clicarem. Coloca para nós aí o MBA Gestor Consultoria /YouTube para as pessoas entrarem. Nos ajudem. E acessem também os canais da DNA. Fala aí, DNA. Exatamente. A gente tem lá o DNA Sistemas, né? Lá no YouTube. Tem vários comentários. Tem o nosso site também. O pessoal da DNA que tiver aí pode colocar lá o @DNA Sistemas. No nosso site, no dnasystemas.com, nós temos um blog. Esse blog ele fala de tecnologia, fala de situações de gestão dentro de vários segmentos, né? Até por conta de que nós temos ferramentas específicas para cada segmento do varejo, tanto de serviço quanto o varejo aí de venda de produto, né? E eu também estou começando aí um humilde canal no YouTube, né? Que é o denner.sa, onde a gente fala um pouco lá das nossas ferramentas que a gente tem lá na DNA Sistemas, e deixamos também algumas dicas sobre gestão, sobre tecnologia, sobre como usar a tecnologia como incremento aí na gestão e na melhoria dos processos de negócio. Maravilha. Por favor, nos ajudem. Curtam também as nossas páginas aí, nos ajudem. Ô, Denner, vamos avançar um pouquinho. Eu queria falar agora aqui, até porque o nosso tempo já está faltando aí talvez uns 10, 15 minutos para esgotar. Exato. Então, eu só queria relembrar as pessoas. Um PTV vai pedir sempre para você fazer uma análise da sua estrutura de vendas. Então, a hora que você for fazer o desenho do seu PTV lá, você vai escrever para a gente o seguinte: qual a sua estrutura de vendas? É PDV? É telemarketing? É porta a porta? Ou são canais digitais? Primeiro passo de um bom PTV. Aí vem os 10 elementos centrais, Denner, de um PTV para os nossos amigos que estão nos assistindo. Você vai escrever para a gente, primeiro, número 1, o que você vende? Qual o seu mix de produto ou serviços? E aí, ao fazer isso, você vai fazer sempre pelo desenho da curva ABC, que aí você precisa ter um sistema, preferencialmente da DNA, para você poder fazer isso. Porque se você não está sabendo exatamente o que você vende e quais são os seus produtos mais procurados, você vai começar a expor aquele que não tem giro, você vai começar a fazer campanhas que não têm conexão. Então, saber o que você vende, entendendo, além do seu ticket médio, entendendo exatamente qual a sua curva A, e fomentar a curva A para fortalecer as demais curvas, você consegue atingir um resultado muito legal. Então, número 1, estratégia 1 do PTV. O que você vende? E aí você tem que ser craque para explicar o que você vende. Você tem que ser muito bom naquilo que você vende. Você tem que saber desenhar, você tem que saber falar em línguas o que você vende. Se você não souber, você vai sofrer muito. Então, esse é o item 1 de um bom PTV. O que eu vendo? A live está gravada, né, Débora? Acho que as pessoas vão poder depois voltar aí e entender. Número 2, para quem você vende? Qual o seu público-alvo?
Para quem você quer vender? Para onde você está dando o seu tiro? Não, eu atiro para todo lado. Vai ficar sem bala. Você não vai conseguir. Então, você precisa criar o seu público-alvo, fazer o seu desenho. Para quem você vende? Então, isso é determinante. É o passo número 2. Então, vamos voltar. Número 1, o que você vende? Número 2, para quem você vende? Olha agora que bacana, Denner. Olha que bacana, olha que bacana. Quem vende para você? Agora é determinante. Porque se você tiver o melhor produto, escolher o público-alvo, mas quem vende para você for morto, você vai morrer também. Então é muito importante quem vende para você. Essas pessoas que vendem para você precisam ser pessoas capacitadas, treinadas. Tem que ser top. Nada menos que a excelência. Não admita na sua equipe nada menos que a excelência. E outra coisa, viu, Deno? Outro dia eu perguntei numa avaliação. Nem aqui, café morno é bom, né? Não vai, não tem jeito. Outro dia eu perguntei aqui numa avaliaçãozinha nossa, o que é excelência? Rapaz, o povo tem uma dificuldade de falar o que é excelência, que é assustador. Para quem não sabe ainda, excelência, aquilo que excede, aquilo que supera, aquilo que vai além da expectativa. Então, você não pode ter na sua empresa nada menos que a excelência. Por isso, você tem que treinar, cobrar, estimular, motivar, premiar o cara que é bom. Seu funcionário tem que ganhar muito dinheiro, tem que ganhar grana. Para que ele ganhar grana, ele tem que vender. Com certeza. Se ele não vender, também não vai. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, 3 passos aqui dele. 1, o que você vende. 2, para quem você vende. 3, quem vende para você. Isso tem que estar no seu plano tático de vendas. Quarto elemento. Quais são os seus canais de vendas? Quais são os seus canais? Aí vai voltar ao que a gente falou lá atrás. Seu canal de venda é o PDV? Sim. Nada menos que a excelência. Seu canal de venda é o telemarketing? Nada menos que a excelência. Seu canal de vendas é o porta a porta? Nada menos que a excelência. O seu canal de venda é um canal digital? Nada menos que a excelência. Então, olha que desenho fantástico. Aqui nós estamos colocando para vocês, meus amigos, o passo a passo de um plano tático de vendas. 1, o que você vende. 2, para quem? 3, quem vende para você? 4, quais são os seus canais de vendas? E aí vem uma coisa maravilhosa. O pessoal que está chegando agora, gratidão pela presença. Mas uma coisa maravilhosa. Quais são as suas metas? O ser humano é movido à meta. E premie quem bate meta. E além da meta, dê um desafio para as pessoas. Você vai arrebentar. Com certeza. Quais são as campanhas? Aí vem o passo 6, aliás. Quais são as campanhas? Quais são suas campanhas? Aí entra o que a Ana Uli perguntou lá atrás. Você tem campanha? Você tem promoção? No passo 7, você tem combo. Você trabalha com combo? Leve 3, pague 2. O que você tem de bacana? O que você tem de legal? Né? Faça combo. Isso é muito legal. Né? Sim. Qual o seu diferencial? Entrega rápida, serviço, assessoria. O que você faz? É o passo 8. Né? E número 9, são 10 passos. Eu vou passar por eles aqui, Dene, para depois a gente ficar mais tranquilo. Até porque está caminhando para o final. Número 9, quais são as suas condições comerciais? Em quantas vezes você vende? Vende no cartão, vende no boleto, financiamento próprio? Né? Como é que você vende no cheque para 100 dias? Como é que você vende? Quais são as suas condições comerciais? E número 10, no PTV, avalie o seu resultado diariamente. É diário. Todo dia você tem que medir resultado. Então, exatamente. Eu vou colocar aqui. Então, por um minutinho. Então, vamos lá. O que você vende, para quem você vende, quem vende, canais de vendas, metas, quais campanhas e combos, diferencial, condições comerciais e avalie o seu resultado. Ô, Dênio, o nosso tempo é curto, infelizmente, né? Mas eu acho que a gente pode contribuir com as pessoas.
Quero te agradecer demais e a gente pode voltar falando de cada um numa próxima live aí. Exatamente. Pessoal, gostaria de agradecer também. Gostaria de agradecer o Anderson aí. É sempre de muita valia a presença dele aqui nas lives da DNA Sistemas. Gostaria de agradecer aí a todos aí que participaram, que estão junto com a gente aí. E entenda que você está numa guerra hoje. Você precisa ter estratégia. Você precisa pegar o exército, que são seus colaboradores. Você precisa lutar nessa guerra no campo aonde você conhece. E como você vai conhecer e vai estruturar essa guerra? Para ganhar. Fazendo com que você tenha toda essa estrutura, todo esse plano tático de venda formatado de uma maneira correta. Grande abraço, meu amigo. Obrigado, pessoal, aí pela presença. Vocês são feras. E amanhã vamos bater meta. Bata a meta aí, gente. Vamos para cima. Acorda, meu povo. Um abraço.